Olá, professor Jefferson. Eu sou o aluno Marcelo Eduardo Castilhos, da turma B do Direito Noturno na disciplina de Direito Constitucional 2. Eu vim apresentar o trabalho de recuperação, que também serve, no meu caso, como ponto extra de disciplina, que se trata de uma análise de uma decisão do STF a respeito da repartição de competências da Constituição. E eu vou analisar uma decisão de ação direta de inconstitucionalidade, que no caso é a ADI 3.193, de 9 de maio de 2013. E os temas abordados nessa ADI, principalmente, é o questionamento abstrato à constitucionalidade da Lei 11.060, de 26 de fevereiro de 2002, do Estado de São Paulo. E também em que medida a competência da União para legislar sobre material bélico exclui a competência dos Estados-membros de legislar sobre isso. E o entendimento dos tribunais acerca do que é material bélico, além da sua circulação. O que seria a circulação do material bélico? Seria só armazenar, seria o uso, seria a comercialização. Também vai ser abordado nesse trabalho a possibilidade de a legislação estadualizar normas federais mediante remissão, que seria a incorporação de leis federais dentro das leis estaduais. E antes eu deveria ter avisado que eu operei o dente ciso faz pouco tempo. Hoje é o primeiro dia que eu não sinto dor, mas eu ainda não estou com a boca totalmente funcional, então perdão se minha dicção não for muito boa ao longo da apresentação. E na ação direta de inconstitucionalidade, o Procurador-Geral da República questiona a constitucionalidade da Lei 11.060, de 26 de fevereiro de 2002, do Estado de São Paulo, que dispõe sobre o uso pela Polícia Civil e pela Militar de armas de fogo apreendidas do crime. E no seu artigo 1º, fica facultado o uso de armas de fogo, produto do crime, apreendidas e à disposição da Justiça por policiais civis e militares. E no artigo 2 diz que a transferência das armas seria feita nos termos da legislação federal em vigor. Essa legislação federal em vigor seria referente ao Estatuto do Desarmamento, artigo 25. E a norma estadual cuida de regras concernentes ao uso e à distribuição de material bélico. E essa matéria é de competência privada da União. E ela trata disso no artigo 25 da Lei número 10.826, de 2003. Falamos sobre o destino das armas de fogo e a munição apreendida. E a expressão constitucional material bélico seria armamento não só aquele voltado a ações militares, mas qualquer tipo de arma de fogo. E a defesa da Assembleia Legislativa alega que não há inconstitucionalidade porque a lei estadual determina o uso das armas e munições apreendidas pelas polícias civis e militares nos termos da legislação federal em vigor, ressaltando o caráter permissível da norma atacada. Simplesmente autorizaria o recebimento das armas pelas polícias paulistas, usando o texto do artigo 25 da Lei número 10.826, do Estatuto de Desarmamento, que diz que as armas de fogo, acessórios e munições apreendidas serão, após a elaboração de laudo pericial e sua juntada nos autos, encaminhados para juiz competente quando não mais interessarem a persecução penal, ao Comando do Exército para destruição no prazo máximo de 48 horas. E as armas de fogo apreendidas ou encontradas e que não constituam prova em inquérito policial ou criminal deverão ser encaminhadas no mesmo prazo sob pena de responsabilidade pela autoridade competente para destruição, vedada a exceção para qualquer pessoa ou instituição. Entretanto, essa lei foi posteriormente alterada pela Lei número 11.706, de 2008, permitindo a adoção das armas de fogo apreendidas às forças de segurança pública, mas só quando não houver mais interesse
na persecução criminal, quando não for mais interessante o andamento de processo. Então as armas deveriam continuar nesses trâmites, né? Seguir ao comando do exército para sua posterior avaliação, destruição ou redistribuição às forças de segurança pública. E o novo artigo, depois dessa ser alterada pela Lei 11.706, diz que as armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem em persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do exército, para depois a destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às próprias forças armadas. E é por isso que a lei estadual dizia não estar agindo em maneira inconstitucional, pois já existe uma lei que permite a distribuição às forças de segurança pública dessas armas apreendidas. Só que na ação direta de inconstitucionalidade, a constatação da existência de regulamentação federal sobre a matéria não deve impedir que a norma seja atacada com base no texto constitucional e já havendo precedentes do Supremo em situações similares. E o que deveria ser definido é em que medida a competência constitucional da União para legislar sobre material bélico exclui a competência dos Estados-membros para tratar do mesmo tema, isso que é um tema privativo da União, e se há invasão de competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual, por se tratar do uso dessas armas nos inquéritos, na persecução criminal. E no julgamento da medida cautelar de ação direta de inconstitucionalidade número 2035 do Rio de Janeiro, foi conferido o caráter abrangente à expressão material bélico para alcançar qualquer tipo de arma de fogo e munição, ainda que não seja voltar a guerras externas, e em seguida afastou a possibilidade de Estado-membro proibir o comércio de armas de fogo no respectivo território, ante competência atribuída à União para ditar normas gerais sobre produção e consumo, bem como a competência exclusiva para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. E, de acordo com o Supremo, no âmbito da competência comum, seria possível, sim, a incorporação de normas federais mediante remissão, considerando-se vigente no ordenamento jurídico de Estado-membro ou preceito de lei federal em vigor ao tempo da edição da norma do ente federado. Ou seja, eles poderiam se apropriar de uma lei vigente que seja federal, desde que seja de competência comum, porque é uma competência inerente aos Estados-membros. E o Tribunal proclamou não implicar ofensa à autonomia do Distrito Federal, lei dispondo sobre o regime jurídico dos servidores distritais por meio de remissão e artigos da lei federal. Ou seja, eles se regulavam pela lei federal, pois era um tema de competência comum. Agora, sob o ângulo da competência privativa, quando a norma atacada determina a transferência das armas de fogo para a Secretaria de Segurança Pública nos termos da legislação federal, ela estaria incorporando ao ordenamento jurídico estadual regras de competência privativa da União. Se a Constituição da República atribui à União legislar sobre o comércio de material bélico e o direito processual penal não possui o Estado-membro qualquer relação com o tema, não lhe sendo permitido tomar para si normas sobre a matéria. E é basicamente isso. Se tratando de competência comum, eles teriam o direito de se apropriar da lei tal qual está em âmbito federal. E na competência privativa, ao fazerem essa apropriação por remissão, eles estariam invadindo a competência privativa da União. E por final, o ministro Ricardo Lewandowski faz um comentário que a redação dessa lei estadual, se incorporando de uma competência privativa da União, não só pelo fato de estar se apropriando de uma competência que não é sua, mas pela matéria em si que está se tratando, que é a circulação de material bélico, estaria atacando o cerne do federalismo brasileiro, pois poderia configurar um grande desequilíbrio federativo, pois São Paulo, se tratando de uma grande cidade,
e também levando em consideração a história do Brasil, possivelmente seria caracterizada a constituição de um próprio exército dentro do ente federado, sem relação com a União, direta com a União, que poderia ser um risco ao próprio direito estipulado no artigo 1º da Constituição, que fala sobre a proibição de secessão, pois um Estado ter a sua própria força bélica, seu próprio exército, poderia causar um atrito nas relações entre a União e os Estados-membros, o que não seria impossível do Estado-membro utilizar dessas armas apreendidas para constituir sua própria força paramilitar, ou rebelde, que seja, e engajar em um momento separatista. E é isso, essa foi a apresentação. Obrigado pela atenção, professor, e é isso. Muito obrigado pelas aulas. E acredito que até mais, se houverem outras cadeiras que a gente possa esbarrar. Muito obrigado, professor. Tchau, tchau.